amém? Então fecha teus olhos, querido Deus e querido Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia. Obrigado por tua graça, por tua misericórdia, por tudo que o Senhor fez e vai fazer. Nós te apresentamos o nosso dia hoje, nós te apresentamos as nossas causas, né, que nos impedem de acessar a tua graça. Nós te apresentamos as dores que nos impedem de buscar o Senhor. Nós te apresentamos a nossa existência e como uma forma de decisão, Pai, nós decidimos priorizar o Senhor. Nós decidimos confiar no Senhor independente de qualquer coisa. Nos ensina a ser, Senhor, filhos e filhas que desejam a tua presença acima de qualquer coisa. Obrigado por não desistir de nós. Guarda a nossa vida e a nossa família. Nos livra de tudo aquilo que pode nos impedir de acessar a tua graça e viver a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então abre tua Bíblia lá em Mateus. Mateus capítulo 6, verso 33. Uma palavra bem conhecida. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Uma palavra bastante conhecida, mas que tem um significado muito grande na nossa vida. A palavra diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, essa passagem de Mateus 6:33 nos ensina algo que precisa ser prioridade na nossa vida. Não é priorizarmos tudo. Uma vez eu escutei uma frase que diz assim: se você prioriza tudo, se tudo para você é prioridade, nada é prioridade. Então, se você diz, minha prioridade é fazer isso, minha prioridade é isso, se você se prioriza demais para tudo, nada é prioridade, porque tem coisas que precisam ser prioridade independente de. Então, vivemos num mundo, que nos ensina que correr atrás de tudo, como estabilidade, reconhecimento, segurança, uma vida financeira estável, enfim, que correr atrás de tudo isso, mas Jesus, ele apresenta um caminho diferente. Às vezes a gente vê as pessoas no mundo correndo atrás de tudo, mas a palavra ela nos ensina diferente. A palavra ela nos ensina a priorizar o reino de Deus acima de todas as coisas. Não é correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Glaucio, eu não vou buscar isso, não precisa se buscar. A gente precisa buscar as nossas melhorias, buscar uma condição financeira boa, buscar ter uma vida saudável. É necessário e precisamos, e Deus também se preocupa com isso. Mas o que precisa vir como prioridade na nossa vida é buscar a presença de Deus. Assim que nós acordamos, chegamos aqui para fazer o nosso devocional, isso nos mostra que precisamos começar o nosso dia diferente. Eu faço meu devocional de manhã cedinho porque eu entendi que isso precisa ser a minha prioridade todos os dias. Então, priorizar o reino de Deus acima de todas as coisas é o que a palavra nos ensina. Busca primeiro o reino. E tudo o que você precisa vem até você. Então esse versículo não é uma promessa de vida, é um desafio, mas uma garantia de que quando Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida, Ele cuida do resto. Ele cuida do restante. Se você coloca Deus como prioridade na tua vida, não precisa você se preocupar com o que você precisa, com o que você precisa para cumprir algo, para suprir algo, porque Ele vai se responsabilizar. Ele entende, Nós, quando estamos buscando o Senhor, por mais que você não esteja vendo Deus agir, por mais que você não veja que as coisas estão, mas Deus ele vai te honrar, porque Ele conhece nosso coração. E Ele sabe que o nosso desejo era estar fazendo algo que não estamos fazendo. Eu vou te dar um exemplo. Deus ele honra a nossa obediência. Ele sabe que no fundo, todo mundo que ele está dormindo, mas precisa levantar para fazer algo. E quando você levanta para fazer, primeiro buscar a presença de Deus, Ele vai honrar, porque Ele conhece, sabe qual é o nosso desejo e o que estamos escolhendo como prioridade. Aquilo que antes parecia urgente, que parecia peso, porque você entende que depende só de esforço. Vou te dizer uma coisa. Às vezes a gente precisa entender que para vir buscar a presença de Deus, a gente tem que, peraí, como é que eu estou buscando? Como é que o meu coração vem com a presença de Deus? Eu venho com aquele, se eu não fizer eu vou ser punido, é pesado demais, eu tenho que fazer devocional, porque se não fizer Deus não me abençoa. Tem sido algo pesado para você? Como é que você tem chegado para a presença de Deus? Com aquele desejo? Não, Glaucio, eu venho, mas depois com preguiça, mas depois fica algo leve, eu entendo que é importante. Então nós precisamos ser intencional nas coisas. Eu vou fazer porque precisa ser a minha prioridade, porque se eu não tiver um discernimento, se eu não tiver intimidade com a palavra, então nós precisamos mudar como está o nosso coração. Então a palavra ela nos ensina a priorizar.
Eu preciso buscar a presença de Deus. Então, quando nós colocamos a palavra como prioridade na nossa vida, algo muda dentro de nós, né? A ansiedade diminui, a nossa fé, ela aumenta na presença de Deus, ela tende a crescer. As expectativas, elas são alinhadas com o céu. A gente não fica dependente emocionalmente das pessoas. A gente entende que a nossa dependência vem da palavra, né? Que por mais que a situação, que os problemas que a gente tem que resolver seja contrário, mas a gente entende qual é a vontade de Deus e que as coisas vão contribuir para o nosso favor. Então, quando nós nos aproximamos dessa palavra todos os dias, a gente tem essa certeza de que Deus vai fazer algo por nós. Amém? E não é sobrecarregar de irmos atrás das bênçãos, né? Não é sobre a gente, eu vou buscar a presença de Deus porque eu vou ser abençoado. Não. Eu preciso buscar Jesus por quem Ele é, né? As bênçãos, elas vão ser uma consequência da nossa obediência. Então não é sobre correr atrás de bênção, é sobre andar com Deus e ver as bênçãos alcançando o nosso caminho. Alcançando o caminho que você está correndo. Então, imagina, tem um versículo na Bíblia que eu não me recordo agora, que diz que quando a gente está correndo, está buscando a presença de Deus, as bênçãos elas nos alcançam. Então, para as bênçãos nos alcançar, a gente precisa estar buscando a presença de Deus. Então, o que tem hoje ocupado o teu coração? O que hoje está ocupando o primeiro lugar na tua vida? Deus ou as preocupações? A presença de Deus ou o medo, a insegurança? A vontade de Deus tem priorizado o teu coração ou o que tem mais priorizado o teu coração são os teus sonhos, os teus projetos? Você tem se movido mais em prol de realizar esse projeto do que em prol de buscar a presença de Deus? O que tem ocupado o primeiro lugar no teu coração? Eu quero que você saiba com toda clareza. Deus, ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Se o teu sonho, o teu projeto está nivelado àquilo que você busca Deus, você precisa corrigir isso. Jesus, ele precisa estar sempre acima. Deus, o Espírito Santo, nós precisamos entender que eles precisam estar sempre acima. Não podemos colocar o nosso sonho, o nosso projeto. E como é que eu sei, Gláucia, que eu tenho colocado as outras coisas no lugar de Deus? Que eu não tenho colocado Deus como prioridade? Você sabe, porque aquilo que move o teu desejo, que move o teu coração, você fala constantemente. Você pensa constantemente. Quando você tem algo, vou dar um exemplo, uma pessoa quando está apaixonada, ela lembra da pessoa direto. Não é assim. Se você está fazendo algo, você está escrevendo, quem nunca escreveu o nome do seu namorado, do seu paquerinha e botar num coraçãozinho? Então, quando você tem algo muito claro do que você quer, constantemente você fala sobre ele. Então, se você diz que ama o Senhor, mas você só lembra dele no momento que você está passando por sufoco, então me desculpa te dizer, mas Jesus não tem sido a tua prioridade. Então, faz uma oração hoje de Senhor, ensina-me a colocar o Senhor como primeiro lugar na minha vida. Me ensina, porque eu não estou sabendo. Eu até achava que estava colocando Deus como prioridade, mas não é. Eu passo o tempo todo falando sobre tudo, menos sobre a palavra. Então, diz Deus, alinha o meu coração com o Senhor. Eu preciso viver a tua vontade. Mas para isso eu preciso ter clareza da tua palavra em mim. Então, prioridade, Glaucia, mas o que é prioridade? Prioridade é aquilo que vem antes de todo o resto. É muito simples. Prioridade é tudo aquilo que vem antes do resto. Como assim, Glaucia? O que você vai fazer? O que é prioridade para você que você não pode deixar de fazer hoje? Né? Então, é tudo que vem antes do resto. O que recebe a sua primeira atenção, a sua atenção. Os seus tempos, suas decisões, primeiro. Então, eu tenho que fazer. Eu até disse, eita, mas hoje é feriado. Será que as pessoas sabem que vai ter? Gente, a palavra precisa ser prioridade. Se é feriado, se é domingo. Dependente. Domingo eu acordei logo cedo. Não trabalho no domingo, acordei bem cedinho, vim para aqui para baixo, onde eu faço meus atendimentos, orei, coloquei um louvorzinho, fiz o meu treino. Então, o que é prioridade para você? Muitas das vezes a gente acha que prioridade é algo que a gente diz, que faz tudo, então eu vou orar. Mas como é que você tem orado? Será que o teu coração está alinhado a isso? Ou você só tem falado muito das tuas orações, não tem parado com uma pausa nem para meditar na palavra? No texto bíblico, né, especialmente de Mateus 6,33, a prioridade não é só o que diz, é o que é importante. Nem o que é importante, mas o que realmente é o centro da sua vida. Eu vou orar e fazer devocional, porque é minha prioridade, é a primeira coisa. Mas como é que está o teu coração? Você pode até acordar mais cedo do que eu, antes das... Você pode acordar 4h30, 10 minutos antes que eu acordo.
Mas aí, como é que tá o teu coração? Tá alinhado a isso? Ou você faz porque é prioridade? Não, eu aprendi que é prioridade e pronto, eu vou acordar e vou fazer. E o teu coração tá alinhado? Ou você tá fazendo porque é algo que você aprendeu e que a partir de hoje, certo que se isso é um desejo do teu coração, mesmo que você faça isso há muito tempo, vai ter dias que são desafiadores. Ah, eu tô sem coragem, eu acho que não é pra mim não. Não, gente, fazer devocional tem que ser a nossa prioridade e você precisa imenso ter vontade. Eu digo, não espera ter vontade de orar e não espera ter vontade de fazer devocional. Mas você precisa trabalhar isso, dizer, Deus, eu quero orar e sentir a tua presença, eu quero fazer meu devocional logo cedo, isso ser minha prioridade mesmo, não é algo só sobre prioridade, ou sobre o que ocupa o meu tempo, precisa ser realmente o centro da minha vida. Eu preciso colocar Deus como o centro da minha vida, e para isso se tornar verdade, vai ter que começar de uma forma ou de outra. Então, nós precisamos entender isso. Então, o que é que tem ocupado o teu coração? Que nós íamos sempre priorizar o que não, a prioridade é o que a gente não negocia. Algo muito claro. O que é prioridade? Prioridade é o que você não negocia com ninguém. Ah, Glaucia, hoje tem culto. Hoje, que realmente hoje é terça-feira, tem culto. Glaucia, tem um aniversário aqui. Tu tem como dar uma passada? Olha, tem como ser depois do culto? Não, tem que ser de 7 horas. Não, hoje minha prioridade não é... Não, claro que a gente não vai dizer a pessoa que não é prioridade, não. Não, hoje eu tenho um compromisso e tudo. Não, é porque vai ter... Não, se for depois ou antes, tudo bem, mas naquele horário não. O que é prioridade para você? É algo que você não negocia. E o que guia suas escolhas diariamente é o que é a tua prioridade. Se você não sabe o que é prioridade para você, se você não sabe o que é importante para você, você vai negociar, você vai escolher outras coisas menos esse. Quando você diz, agora eu quero perder peso. Quando você sabe o que realmente você quer e o que você não vai comer, todas as vezes que você, pronto, não vou tomar mais refrigerante. E o incrível, gente, só aparece gente te oferecendo. Então, quando você diz, eu não vou comer mais, vou dar um exemplo, eu não vou mais tomar refrigerante. Porque eu preciso diminuir, eu preciso desinchar, eu preciso tirar o açúcar, eu preciso... Então você sabe o porquê. Você não vai negociar. Você vai dizer, não, tem água, eu quero água. Glaucia, a gente só tem refrigerante para comer. Não, então não tem problema não, me dê um copo d'água. Quando você sabe realmente o que você quer, você não negocia. Isso vai influenciar nas suas escolhas diárias. Eu não quero. Tá? Isso eu quero, isso eu não quero. Então o que é prioridade para você? Você não negocia. As suas escolhas é em prol daquilo que você quer. E o que vem primeiro, mesmo quando as outras coisas parecem urgentes. Ah, mas eu quero muito tomar alguma coisa. Não, só tem refrigerante. Não, eu vou tomar água mesmo. Não tem açúcar, eu vou tomar água. Então você entende, né? Naquele momento, tu comer seco parece algo urgente. Ah, só tem refrigerante, então eu vou tomar. Não, eu não quero. Tomo água mesmo. Então, gente, nós precisamos entender que aquilo que é primeiro, que é prioridade na nossa vida, que a gente tem claro na mente e no coração, a gente não negocia. A gente não faz escolhas erradas. E a gente não vai pela urgência de algo. Tem coisas na nossa vida que nós trocamos o que é urgente pelo que é eterno. Quantas vezes a gente não fez isso? No pecado, né? Fizemos escolhas erradas. Às vezes, para suprir um desejo da carne, você cai no pecado. Mas não é prioridade, isso não tem que ser. Às vezes só por um desejo de segundos, de minutos, a gente quebra algo que estava tão alinhado. Então, se Deus é a sua prioridade, você precisa buscar a direção dele. E como é que você vai buscar a direção de Deus se você não para ler a Bíblia, se você não para orar, se você não para ouvir Deus? Então, Jesus, ele precisa ser a base da tua rotina. Você precisa acordar e dizer, não, eu preciso dessa palavra. E não é sobre religiosidade, não. É sobre você entender que essa palavra ela vai te guiar para todas as outras coisas. Então, com essa palavra a gente aprende a alinhar as nossas decisões. Com a palavra de Deus a gente começa a trazer os pensamentos certos, trazer direcionamento para tudo que a gente vai fazer. Então, essa palavra ela transborda para toda a nossa vida. Então, prioridade é o que você não negocia. É o que guia as tuas escolhas diárias. Peraí, o que eu vou tomar decisão? Ela está alinhada com o que a palavra fala? Peraí, me chamaram para fazer algo, para ir para tal lugar. Peraí, esse lugar está alinhado com o que eu tenho lido nessa palavra? Esse lugar está me agregando valores a tudo aquilo que eu tenho orado ao Senhor? O que é que vem primeiro, mesmo quando as outras coisas parecem urgentes?
Eu preciso alinhar a minha vida com essa palavra. Então hoje é o dia de você dizer, Deus, me perdoa, porque eu tenho dito que o Senhor é prioridade da minha vida, mas eu não tenho agido como. É a mesma coisa você ficar falando o tempo todo da santidade de Deus e de que você precisa ser santo e nas tuas escolhas você fazer o contrário. Se Deus é sua prioridade, você precisa buscar direcionamento nele. E nós precisamos entender de uma forma muito prática, né? E fácil de entender. A sua prioridade sempre aparece de forma como você usa o seu tempo, sua energia e sua atenção. O que você tem dedicado atenção no teu dia? O que você mais dedica tempo durante o teu dia? Aonde você gasta mais energia durante o teu dia? Tem gente que investe o seu maior tempo assistindo Netflix. Fica tão agoniado para assistir o filme, para finalizar o filme, que ele entrega tempo. E fica lá. Gente, às vezes a gente tá fazendo tudo isso. A gente até diz palavra bonita, posta, que tá lá fazendo devocional, mas é um devocional vazio. Porque não entrega o tempo de verdade, a sua energia. É você ali, lendo e querendo terminar para fazer outras coisas. Não é algo entregue, é algo intencional de verdade. Onde você entrega a sua atenção verdadeira. Então nós precisamos perguntar e todos os dias refletir e se observar o que tem sido prioridade na minha vida de verdade. Aonde eu tenho colocado o meu coração todos os dias. Glaucia, eu tô aqui no devocional todo dia, vai fazer 3 anos que eu tô aqui com você. Minha vida não mudou em nada. Tem algo errado. Por quê? Porque a minha vida mudou muito. Muito. A minha vida mudou, os meus pensamentos mudou, os resultados da minha vida mudaram. Eu tenho visto o agir de Deus todos os dias. É desafiador acordar cedo? É sim. O meu celular fica lá, 4h40 da manhã, eu coloco ele para despertar. E não é fácil. Mas tem sido algo que tem me trazido mais para perto de Deus. Então a prioridade é o que você declara todos os dias, o que você pratica diariamente. Você diz que Jesus é a tua prioridade, mas nas primeiras oportunidades você foge de Deus. Você diz que o Senhor é o centro das tuas escolhas, mas na primeira oportunidade você diz, Deus, eu não quero obedecer não, viu? Eu vou pecar. Eu não estou dizendo que com essa palavra, mas quando você está cheio da presença de Deus, você vai dizer não ao pecado com toda clareza, com toda certeza. Quando você está empenhado a obedecer à vontade de Deus, a ouvir a palavra de Deus, você não vai ter espaço para o pecado, você não vai ter espaço para aquilo que vai te distanciar do projeto de Deus. Então, prioridade não é o que você declara somente, é o que você pratica. É você falar de santidade de Deus e você dizer, eu quero ser santo como o Senhor. É você saber que falar da vida dos outros é pecado e você, durante o teu dia, ficar falando da vida do outro. Então, é o que você declara é uma coisa, mas as suas ações mostram outra. É você dizer, eu confio em Deus plenamente, a minha vida está nas mãos do Senhor. E nas primeiras oportunidades que acontecem, onde somos tratados na confiança, a gente diz, Deus não está me vendo. Senhor, o Senhor não está me vendo não. Olha o tanto de problema que eu tenho para resolver. Pai, me ajuda, me socorre. Então assim, quem somos nós de verdade? Você fala que confia em Deus, mas passa o dia todo reclamando, porque os problemas estão chegando. E que Deus não está te vendo. Então nós precisamos, Glaucia, o que é que eu tenho que fazer? Os problemas estão chegando, vai para a presença de Deus e ora. Ontem, né, quem me conhece sabe que eu tenho uns papelzinhos assim na parede, de onde eu estudo, de onde eu faço meu devocional, e eu coloquei lá. Então eu tenho muito claro o que eu tenho que fazer da minha agenda, do meu dia. E aí eu fui e coloquei. Aí eu acordei, né, cedo, quando eu vim para cá e tudo, quando eu voltei, que eu fui orar na minha mesinha. Gente, até para estudar, antes de estudar, eu vou orar. Né? Eu concluí o meu curso, mas agora vai começar essa parte de estágio, eu tenho um trabalho para entregar amanhã. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e antes de estudar, eu coloquei a mão na minha cabeça. Deus, eu tenho a mente de Cristo para me ensinar a aprender o que é necessário, me ensinar. A gente tem que orar para tudo. Às vezes você está dentro da igreja, o pastor está pregando lá e a tua mente está lá em casa. Está na casa, estendendo a roupa que você deixou no balde, a bagunça que você deixou dentro do guarda-roupa. Gente, a nossa mente, ela precisa ser treinada. E eu até na hora de estudar, eu preciso para que eu não me sabote, né? Às vezes a pessoa tá ali lendo e a cabeça lá longe, você não entende nada. Então eu preciso trazer a minha mente para cá, através da oração. Então eu orando, aí eu coloquei minha mão sobre o que eu tenho que fazer hoje. Que no caso ontem. Eu disse, Deus, olha, eu tenho isso aqui para resolver. Eu tenho essas coisas. Olha, eu já te agradeço, Pai, porque já deu tudo certo. Porque o Senhor já resolveu isso aqui, que talvez eu nem tenha. Mas o Senhor vai providenciar. E o meu coração começou a se alegrar de uma forma de que Deus ia fazer e Deus fez. Ontem, dia 20, tinha as coisas para resolver e as coisas do dia 20 foram resolvidas.
Então nós precisamos ser dependente dele. Seja dependente do Senhor. Essa passagem de Mateus 6,33 é um convite, né? Nos chama a inverter essa lógica, né? A colocar Deus no início de tudo, a ser a base de tudo na nossa vida. Às vezes a gente diz, oh Deus, trabalha na minha vida para que eu seja aquela filha, aquele filho que prioriza o Senhor, onde seja conhecido pela obediência. Gente, aí o Senhor diz assim, olha, então começa. Para que você se torne um filho, uma filha, você precisa começar. Não é Deus derramar uma unção de capacidade sobre você para você se tornar. É você ir buscar Deus do jeito que você está e Deus vai começar a te moldar. Então começa hoje a dizer, Deus, eu quero viver o melhor de Deus. Amém? Então decide, né? Quando Deus é prioridade nas suas escolhas, nas suas decisões, a tua vida começa a mudar. Né? A sua forma de reagir muda. A sua ansiedade diminui porque você entende, né, de aonde o teu coração está. Você entende ao Deus que você está servindo. E você não precisa carregar tudo sozinho, né? Mas quando as coisas ocupam o lugar, o primeiro lugar na nossa vida, as preocupações, né, o dinheiro, a opinião, o medo, o coração, então fica tudo muito pesado e inquieto. No dia que você tem o dinheiro para pagar suas contas, você tá lá feliz, Deus é bom, mas é porque o teu coração tá lá no dinheiro, eu tenho tudo para pagar. O dinheiro tá na conta para pagar. Agora, quando o dinheiro não tá na conta e você precisa cumprir umas tarefas, você precisa depender de Deus ou não é? Você precisa de Deus, eu não tenho não, mas o Senhor vai prover. Então, esse motivação de depender de Deus precisa ser em todo o tempo. Então não coloca tuas expectativas, não coloca tua confiança no dinheiro que você tem, na casa que você tem, na família que você tem. O convite é, vamos ser dependentes de Deus. Coloca Deus como prioridade na tua vida. Amém? Então, o que você tem colocado em primeiro lugar na tua vida, fica para você refletir hoje. O que você está colocando como prioridade nas tuas ações. Você tem buscado Deus em teu devocional de verdade? Você tem buscado apenas Deus quando você tem problema para resolver? Ou você tem buscado Deus diariamente? Constantemente? Não, Glaucio, eu tenho visto, eu só vou orar quando tem um problema para resolver. Glaucio, nunca mais eu fui para a igreja. Eu fui semana passada porque eu tinha um negócio para resolver. Eu disse, Deus, eu vou porque eu quero ouvir o que é que o Senhor vai me confirmar. Quantas vezes a gente não só tem buscado Deus para confirmar alguma coisa? Para receber alguma coisa? E Ele é tão bondoso e tão generoso que Ele abençoa, Ele fala. Mas deixa Deus ser a prioridade da tua vida. Amém? Quanto tempo você tem separado diariamente para ouvir Deus falar com você? Para você ler a palavra? Qual tem sido o teu compromisso? O que tem roubado o teu tempo? Glaucio, toda vez que eu vou fazer devocional de tal hora, todo dia acontece alguma coisa. O que é que tem roubado o teu tempo? Que você não tem conseguido ser constante no Senhor? Você tem buscado Deus por amor ou porque tem sido uma obrigação ter devocional? O seu devocional tem sido sincero ou tem sido no automático? O que ocupa os teus pensamentos ao longo do dia? É a presença de Deus? É o que Deus tem falado com você? Ou são as preocupações, o medo que as pessoas vão falar? Enfim. Vamos alinhar nossa vida, amém? Vamos buscar aquilo que Deus tem para nós. Na intimidade da presença de Deus. Então, prioriza isso. A tua vida, ela tem refletido aquilo que você tem lido? Tudo aquilo que você tem orado? Você é uma pessoa que lê a Bíblia e que ora constantemente. Mas a tua vida reflete isso? Reflete a presença de Deus? Porque quantas vezes nós estamos vivendo, falando, declarando algo, mas nosso coração não está tão ligado ao ponto de que nossa vida seja transformada. Porque se eu ler essa Bíblia com o coração errado, ela não vai fluir na nossa vida. Se eu oro com o coração errado, ela não flui. Eu preciso alinhar o meu interior, o meu desejo com a palavra de Deus. Quantas das vezes nós vamos orar e passamos o tempo todo orando, pedindo, mas a gente não para nem para ouvir Deus falar com a gente. Glaucio, eu vou fazer o devocional, eu oro. Tá tudo bem. Mas às vezes eu chego pra você e digo, olha, gente, o meu devocional foi presença de Deus. E eu orei, e eu chorei, Deus falou comigo. Aí você fica, como assim Deus falou com ela? Tem gente que só faz um devocional de 5 minutinhos e é poderoso. Tem gente que pode passar 30, 40, 1 hora dentro do quarto e nada fluir. Você acha que é porque Deus faz acepção de pessoa? Não. É sobre entrega. Talvez você fazendo 10 minutos do teu dia com entrega, com algo intencional, seja mais transformador do que você passar 1 hora de devocional. Vazio.
cheio de ego, cheio de você só falando, deixar Deus nem falar com você. Então vamos ajustar isso hoje, amém? Vamos ajustar isso. Não espere ter tempo, escute isso. Não espere ter tempo. Trate o momento com Deus como prioridade, não como sobra. Pare de dar aquilo que sobrou para Deus. Para de sobrar. Glaucia, tem gente que nem ora, realmente. Tem gente que nem ora, nem no começo do dia, vai dormir também não ora e não sabe. Gente, eu vivo assim no automático. Dorme, acorda, trabalha, dorme. Deus não nos criou para viver assim. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Amém? Para termos experiência com Ele. Para desfrutarmos do melhor de Deus. Amém? Então não permita que tua oração, que o teu momento de devocional seja a sobra do teu dia. Permita que ele seja a prioridade da tua vida. Amém? Então prioridade não é o que você diz que é importante, mas aquilo o qual você realmente entrega o seu tempo e a sua atenção. Talvez você diga, a minha prioridade é o reino, mas durante o teu dia você faz tudo menos buscar a presença de Deus. Talvez você diz que Deus está, que a tua confiança vem de Deus, que tudo, você fala muito de Deus, mas diante das adversidades, a primeira coisa que você esquece é de que Deus está no controle. Então vamos hoje, né, nesse dia de feriado, tem muita gente em casa, que você venha tirar um tempinho e dizer, Deus, vou alinhar minha vida hoje. Espera aí, meu devocional vai ser de tal hora, eu vou começar a ler esse livro. Deus, nunca mais eu fiz uma caminhada, nada, eu vou cuidar da minha saúde. Pai, eu tô comendo tanto iFood todo dia, vou cortar esse iFood. Vai ser bênção pra mim e vai ser bênção pro meu financeiro. Então, alinha a tua vida com Deus. Coloca Deus como prioridade, todas as outras coisas que você precisa, vem depois. Amém? Então fecha teus olhos, vamos orar. Agradecer ao Senhor porque Ele não esquece de nós. Agradecer ao Senhor porque a todo tempo Ele está nos guardando e nos protegendo. Amém? Então fecha teus olhos, vamos orar. Querido Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer por mais um devocional. Te agradecer por mais um dia. Te agradecer por tua presença. Te agradecer por tua graça, pelo teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu tenho certeza que o Senhor falou aos corações de muita gente aqui. E que em nome de Jesus, as pessoas que estão nessa live, que ouviram essa palavra, elas possam alinhar os desejos dela com a presença de Deus. Que elas possam hoje se posicionar a fazer o que precisa ser feito. Mesmo sem vontade, mesmo sem coragem. A prioridade delas seja a presença de Deus. Sejam fazer a vontade de Deus. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por cuidar da nossa casa, por proteger os nossos sonhos, por proteger os nossos projetos, por tornar todos os nossos desejos reais. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então que Deus abençoe muito o dia de vocês, que seja um dia abençoado. Continue profetizando que vai ser uma semana abençoada para a glória de Deus. Amém? Então que Deus abençoe. Né? E eu espero vocês amanhã, 5h25. Convida um amigo teu, uma amiga tua para estar aqui. Compartilha a presença de Deus. Que quanto mais você fala de Jesus, quanto mais você compartilha, mais pessoas estão chegando. Gente, é incrível. Uma vez eu acho que eu enviei uma live pra alguém. Essa pessoa agradeceu tanto, tava precisando ouvir. E às vezes tem gente que tá, o fulano deve estar dormindo. Às vezes fulano tá tão preocupado, queria só ouvir uma palavra de Deus e você não enviou. Então, não tenha vergonha. Envie live, envie palavra de Deus para as pessoas. Você seja um canal de Deus, um canal de salvação para outros, tá bom? Então, Deus abençoe, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo no coração e fiquem na paz.